Você já teve alguma treta com alguém da sua família? Normalmente existem, né? Que família que nunca brigou, né? Brigas na família normalmente costumam acontecer com bastante frequência, né? Sempre rola aquela treta, algumas vezes as coisas acabam dando tudo certo, já outras vezes não acaba indo tão bem assim. Rola um confronto físico, ou às vezes até pior, né? Às vezes pode rolar até morte. E é o caso que a gente vai contar hoje dessa família de ciganos, né, que por causa de um interesse numa mesma mulher, os dois irmãos que existiam nessa família acabaram se tornando rivais, dividindo a família mesmo, literalmente, né, fazendo com que os encontros entre eles sempre acabassem em mortes. Os irmãos Dantas, eles começaram uma guerra que durou aí mais de 20 anos. Dura até hoje, né, foi marcado já por 10 mortes, fora as várias tentativas de homicídio. Mas, afinal de contas, quem são esses irmãos? Eles estão em guerra até hoje? E como que começou toda essa treta? Como que se desenrolou? Como que foram as mortes? É isso que a gente vai entender melhor no vídeo de hoje. A gente vai conhecer a Guerra dos Irmãos Dantas, um confronto que já dura 20 anos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, que depois da vinheta eu te conto. Pessoal, antes um recado aqui do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um site de jogos destinado ao público maior de 18 anos. Os depósitos podem ser feitos via cartão de crédito, boleto, Pix, que é o mais recomendado, que é o mais rápido, né? Assim como as retiradas também são mais rápidas. E se você é novo na Blaze, nunca jogou nenhum jogo lá, e vai se cadastrar, é claro, usa o nosso cupom aqui, o nosso código Não Adivinho, e aí você vai ganhar um bônus de boas-vindas, que vai duplicar o que você depositar lá, até R$5.000, tá? Então você depositou 500, ganhou 1.000, 1.000, ganhou 2.000 e assim por diante. Então, boa sorte a todos e joguem com responsabilidade. As briguinhas de família normalmente costumam dar em nada, né? Mas por causa dessa briga aí entre os irmãos Dantas, uma guerra foi iniciada. Eu acho que a pior treta de família que vocês vão conhecer. A família Dantas. Antes de tudo, eu já vou logo avisando que vai ser meio difícil, meio confuso entender tudo, é bastante nome. Mas a boa notícia é que dá para entender, tá? Essa história de doido. Bom, vamos lá. Primeiramente, vale ressaltar que esses 4 primeiros nomes que eu vou citar aqui, eles são irmãos. Olha só, são todos irmãos. O Luciano e o Nivaldo, que eles são os protagonistas nessa história, os dois se apaixonaram pela mesma garota, que inclusive é prima deles. Hein? Aí você já viu, né? Quando envolve mulher, o bicho pega, né? Rolou um conflito de interesses e essa disputa fez com que a família acabasse se dividindo, né? De um lado, comandado aí pelo Luciano e o seu aliado pessoal, né? O Pascoal, e do outro lado, comandado aí pelo Nivaldo e o Zanata. Os encontros das duas divisões sempre acabavam em mortes entre os familiares, né? E assim foi se estendendo essa treta por longos e longos anos. E se você acha que eram mortes tranquilas, um encontrava com o outro, dava uns tiros lá e já era, vocês estão muito enganados. As mortes vinham sempre com muito ódio, muita violência, muito sofrimento, muito sangue esparramado, enfim, a coisa de doido mesmo. Iranildo Queiroz. Em agosto de 2017, os irmãos Dantas estavam envolvidos na morte do cigano Iranildo lá em Ilhéus, tá? O Iranildo Queiroz, ele foi sequestrado por homens que estavam vestidos como policiais civis, né, e armados, enquanto ele estava num bar. A quadrilha pediu um resgate de 5 milhões de reais. A família não tinha essa grana, acabou dando só 500 mil, o que não foi o suficiente. Então eles mataram, né, o Iranildo e esquartejaram ele, e o pior, né, mandaram, né, arrancaram-lhe a cabeça dele e mandaram pro pai dele, que é o Zanata, um dos chefes do outro lado. Olha só pra você ver a treta. Pagou, porém, eles mataram o Iranildo, esquartejaram, cortaram a cabeça e mandaram para a família. Então 5 ciganos foram presos pelo envolvimento aí, né, de sequestro e morte do Iranildo. Os acusados como líderes seriam então o próprio Luciano e o Pascoal, né? É dito que eles foram os mandantes, que por via de regra aí eram tio do Iranildo. Olha só pra vocês verem, né? Eles até que ficaram presos, mas não por muito tempo. Depois de mais um tempo, né, mais 3 pessoas foram presas com envolvimento no caso, e os 3 teriam envolvimento, então, com uma facção criminosa. Ou seja, os caras, tudo tranqueira. Parece até enredo de filme.
Mas a luta sangrenta envolvendo 4 irmãos da família Dantas já teria provocado a morte de pelo menos 15 pessoas. Tentativa de assassinato. De acordo com as autoridades, o Nivaldo Dantas teria tentado matar o Pascoal no ano de 2017. O Pascoal, na época, conseguiu sobreviver, mas o seu filho, o Gabriel, que era casado com a filha do Nivaldo, que é então o genro dele, acabou morrendo. Então, se vocês acham que na sua família que tem confusão, olha só isso. Quem tentou matar Pascoal foi o irmão dele, Nivaldo Dantas. Pascoal conseguiu escapar, mas o filho dele, Gabriel Dantas, acabou sendo assassinado. Gabriel era casado com a filha de Nivaldo, ou seja, Nivaldo teria matado o próprio genro. É, só bagunça. O Nivaldo, ele foi preso em setembro de 2019 em Eunápolis, lá na Bahia, e teria ido para lá só para matar a galera da parte da família do Pascoal. Ele teria ido à cidade para dizimar parentes do próprio irmão, José Paulo. Em 2018, Pascoal fez parte da morte do próprio genro, José Paulo de Almeida Dantas, junto com seu irmão, Jonatas Dantas, lá em Eunápolis, também na Bahia. Em novembro de 2019, os dois eram procurados então em Tocantins e também lá na Bahia por crimes que eles haviam cometidos por lá. Eles foram presos em Goiânia pelo assassinato durante a Operação Nômade em Goiás, e de acordo com a polícia, os dois irmãos estariam alugando armas para quadrilhas, já que durante a prisão pelo assassinato acharam pistolas, revólveres e também ali mais de 1.000 munições. Na época da prisão, eles eram suspeitos de estarem alugando armas para a execução de traficantes na zona oeste de Roraima. Ou seja, olha só, os caras é barra pesada mesmo. Vingança. Depois da morte de Iranildo em 2017, a birra da família acabou ficando pior ainda, Tanto que em 2018, o Zanata, que era pai do Iranildo, o cara que recebeu a cabeça do filho, vocês lembram que eu já contei, Ele teria então contratado pistoleiros para matar pessoas ligadas a Pascoal e também ao Luciano. É o máximo que eles conseguissem, O Luciano, que tinha 43 anos, a sua mulher e seu filho foram baleados em uma emboscada. O casal sobreviveu, já o filho morreu enquanto ia a caminho para o hospital. O Luciano sobreviver não adiantou de muita coisa, já que tempos depois, pouco tempo depois, ele foi morto no supermercado no estado de Rondônia com vários tiros. 3 envolvidos foram presos e confessaram, além de dizer que foram da Bahia para Rondônia só para poder matar ele a mando do outro lado da família. Já o Pascoal se safou porque os caras acabaram não encontrando ele. Porém, quando você está nesse meio, você pode até escapar algumas vezes da morte, das primeiras tentativas, mas uma hora você acaba sendo pego, E foi isso que aconteceu em maio de 2020. O Pascoal, que tinha 49 anos, estava andando no seu carro de luxo, parou num semáforo, e aí foi quando uma moto se aproximou e aí meteu o tiro dele. Pascoal vacilou também, não tinha um carro blindado, e aí dançou, Tinha um policial ali próximo na hora do atentado, e ele acabou atirando nesse pistoleiro que matou o Pascoal, Então olha só pra você ver, ele acertou o motociclista. O Pascoal, que recebeu um tiro na Praça da Bíblia em Goiânia, ele morreu assim que deu entrada no hospital. Já o motociclista, que as autoridades, no caso que estavam ali perto, acreditam ali ter sido um pistoleiro contratado, também morreu com o tiro do policial. Então, morreu 2 tranqueiras, então tá bom, A filha de Pascoal, ela estava no carro, ela foi socorrida e sobreviveu. Um membro da família Dantas tinha também uma pistola com ele no carro, e mais 3 na sua casa, só que de nada adiantou, Ele não conseguiu ali se defender. Geração em geração. Apesar da morte do Luciano e do Pascoal, os seus sucessores não iriam decepcioná-los, Eles continuariam, então, o legado, essa guerra entre os dois lados da família Dantas, Basicamente, um lado vai ficar matando um ao outro, um vingando o outro, e o que parece mesmo é que essa guerra vai durar até não sobrar mais ninguém. E talvez essa seja a guerra entre famílias que mais está durando aí, nos dias atuais. Você conhecia essa treta aí dos ciganos da família Dantas? Você acha que essa guerra vai ser eterna? Uma hora eles vão ficar tudo em paz ali, vão sentar ali para fazer a ceia de Natal, passar o ano novo junto? O que você acha que vai acontecer? Bom, eu confesso que essa história foi um pouco confusa, mas deu pra gente entender, como que
essa treta aí dessa família, né? Uma coisa de louco mesmo. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou, então por favor se inscreva no canal, a gente tem vídeo todo dia aqui. Por enquanto a gente tá tendo um vídeo só, tá galera? Porque a gente tá no final do ano, eu tô de mudança, vocês viram aí que eu tô improvisando um cenário novo aqui, até eu construir de fato um estúdio novo que eu tô pretendendo. Então por enquanto a gente vai ficar mais ou menos aqui com esse cenário mesmo, improvisado. E aí sim, a gente dá marcha aí no começo do ano, voltamos com a programação de 2 vídeos por semana, que eu vi que vocês estavam gostando muito, estavam engajando bastante, tá? Então me segue no Instagram também, @MarceloMilos, me deixa a sua ideia de vídeo lá. A gente se vê mais tarde. Falou!